Olá, estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Gabriel Grechuski e nessa nossa mega maratona de revisão exatas, nós vamos agora estudar um pouquinho sobre os logaritmos. Se você perdeu a aula passada que foi sobre funções e gráficos, volta na nossa playlist, o link tá aqui embaixo na descrição, e assiste essa aula para você ficar por dentro desse assunto também, beleza? Sem mais enrolações, vamos lá para a nossa aula de logaritmos. Bom, e agora o nosso tema será logaritmos. Para você que nunca estudou isso aqui, é um tema bastante importante e bastante relevante também. O Enem adora colocar logaritmo na prova e geralmente o logaritmo é a questão que separa a galera que estuda de quem não estuda. Então aqui basicamente vai ter aí a diferença do bom estudante e daquele que vai simplesmente acertar algumas questões ali pelo chute, né, ou por pura sorte. Então vamos analisar aqui cada tópico e cada parte aqui para a gente entender como que funcionam os logaritmos. Vamos lá. A base do logaritmo é isso aqui, ó. A gente vai chamar então essa estrutura aqui de logaritmo. Então a gente vem aí, nós temos a palavrinha reservada log, né, que vem justamente para identificar o que é um logaritmo. O B, que a gente vai chamar aqui de base, ok? O X é o cara que a gente vai chamar de logaritmo. E aí o A é o que a gente vai chamar de logaritmando. Tá? A regrinha geral fala o seguinte, ó, a base elevada ao logaritmo tem que se igualar ao logaritmando, ou seja, você tem que pegar o B, elevar a x e igualar esse valor ao A, ficando algo mais ou menos assim, ó, tá? Então você pega o B, eleva ele a x, vai ficar b elevado a x. E você tem que colocar o igual aí ao a, tá? E assim você resolve qualquer logaritmo. Então olha um exemplo aqui, ó. Logaritmo de 8 na base 2, né? É assim que a gente lê um logaritmo, tá? Como que a gente calcula esse negócio? A gente pega o 2 e eleva a x, nós vamos ter 2 elevado a x igual a 8. Aí a gente iguala aqui ao logaritmando 8. Ok? Se você assistiu a aula passada aí, nós falamos um pouquinho, ou as aulas passadas, a gente falou um pouquinho sobre troca de bases. E aí você aprendeu lá que para você trocar o 8 para a base 2, você precisa fatorar ele por 2. Então a gente vai dividir ele por 2. Ó, 8 dividido por 2 é 4, 4 dividido por 2 é 2, e 2 dividido por 2 é 1. Então aqui repara que o 2 apareceu 3 vezes, logo 2 elevado a 3. Então eu posso concluir aqui que 2 elevado a x, né? 2 elevado a x vai ser 2 elevado a 3. Cancela as bases, né? E nós vamos ter que o x é igual a 3, ok? Essa é a respostinha aí do nosso log de 8 na base 2. É assim que a gente resolve o logaritmo. Muito fácil, muito tranquilo e sem problema nenhum. É óbvio que o Enem não vai colocar assim para você e ele vai pedir algumas coisinhas a mais. Esse a mais é o que a gente vai chamar de propriedades, tá? Para a gente entender aqui, eu coloquei uma a uma das principais propriedades que o Enem cobra e também outros vestibulares, tá? Algumas provinhas de concurso público também pedem muito essas propriedades aqui. Eu quero interromper a sua aula agora só um minutinho para te dizer que os materiais dessa aula estão disponíveis para você aqui embaixo no link da descrição, para você poder baixar na íntegra todos esses materiais que eu estou usando aqui. Além disso, tem um material exclusivo para você que quer revisar as fórmulas de áreas e de volumes para a tua provinha do Enem. Então corre lá e garanta o seu material, ele é totalmente de graça, é só você clicar no link e baixar o seu material. Valeu? Boa aula aí, hein? Então vamos entender aqui, ó. Quando você tem então o log de A vezes C na base B, você vai poder separar cada um desses logaritmandos aqui com seu respectivo logaritmo e com a sua respectiva base. Então nós vamos ter aqui, ó, como se a gente isolasse aqui o log de A na base B e a gente criasse um log para o C, aqui do lado, ó. E aí, como é vezes aqui no meio, passa essa ideia de aumentar, né? Eu sei que isso não acontece sempre na prática, mas o vezes ele passa essa ideia de aumentar. Então aqui nós vamos ter um maisinho, tá? Essa é a primeira regrinha nossa. Então basicamente é o seguinte, vamos colocar um exemplo aqui, ó. Log, vamos deixar aqui, uma coisinha que é importante falar aqui. Quando não aparece base, o log tem base 10, tá? Quando não aparece nada, aqui já subentende que a base vale 10. Então vamos pensar assim, ó, de 6, por exemplo, log de 6. É bastante comum esse tipo de exercício, ó. Aí o exercício lá te dá o valor do log de 2, né? E te dá lá, sei lá, vamos colocar aqui A. E te dá o valor do log de 3. Né? Opa, eu coloquei um igual aqui. Log de 3. Vamos dizer que é B, tá? Quanto que vale então o log de 6? Como que a gente vai fazer isso então? Você pode encarar que 6, na verdade, é 2 vezes 3. E para separar isso aqui, você pode usar lá
a propriedade, ó, log de 2 mais o log de 3. Ora, se log de 2 é igual a A, então aqui vai virar A. E se log de 3 é igual a B, então aqui vai virar B. Resposta final, A mais B. Tá? Então é assim que pode cair para você no Enem aí. Na verdade não exatamente dessa maneira, mas alguns vestibulares também trazem dessa forma mesmo, tá? Cobrando a propriedade crua, digamos assim, tá? Uma outra propriedadezinha bem semelhante à primeira fala agora sobre divisão. Então olha só, é facinho de lembrar. Na multiplicação, você soma os logaritmandos, né? Separa cada um com o seu logaritmo e soma eles. Na divisão, você vai separar eles e subtrair. A ideia de dividir passa essa ideia de diminuir, né? Então, vai ser um menuzinho aqui do lado. E a aplicação as aplicações são as mesmas, tá bom? Próxima propriedadezinha, ó. Essa aqui é bastante utilizada lá nos juros compostos, né? Depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso aí na nossa série. Ó, a gente chama isso aqui de regra do tombo, ó. O C, que é o expoente aqui do A, ele vai cair para frente do logaritmo aqui, multiplicando ele, tá? Então é isso que acontece, ó. O C cai lá para frente multiplicando. O porquê dessa propriedade a gente pode debater melhor num vídeo à parte disso aqui, tá? Mas, por enquanto, vamos assumir aí que isso aqui sempre vai dar certo, beleza? Então, uma propriedade bastante relevante. Vamos pensar no seguinte, um exemplozinho aí, ó. Log na base 3 de... Vamos resolver assim, ó, 27, tá? Como que você calcula isso aqui? Vamos pensar o seguinte, vamos transformar o 27 na base 3. A gente sabe lá que 27 vai ser divisível por 3, que dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1, né? Então, logo, 3 aqui apareceu 3 vezes, portanto, 3 elevado a 3. Eu posso encarar isso aqui como log na base 3 de 3 elevado a 3. Ó, esse expoentezinho cai aqui para frente. Então, eu vou ter 3 vezes o log de 3 na base 3. Tá? Ora, se o log é elevado a um valor, né, a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando, quando a base e o logaritmando são iguais, o resultado vai ser 1. Então, aqui a gente vai ter 3 vezes 1, que dá 3. Tá? Então, matamos o exercício aí, resolvendo de uma maneira um pouquinho diferente, usando a terceira propriedade. Tá? Essa propriedade é bastante utilizada lá nos juros compostos, porque se você lembrar, lá a gente vai ter a formulazinha do montante, né? Montante igual a capital vezes 1 mais o i elevado a t. Então, às vezes, para você tirar esse t aqui, ó, do expoente, você precisa aplicar um logaritmo dos dois lados, que daí, pela regrinha do tombo, o t cai e sai do expoente. Aí você consegue calcular ele, tá bom? Última propriedadezinha, essa aqui cai bastante em prova de concurso, principalmente de carreiras militares. O Enem não gosta tanto dela, mas pode ser que apareça na sua prova, pode surpreender. E quando ela aparece, geralmente causa confusão. Por quê? É uma propriedade que não é tão lembrada, mas quando aparece, causa um estrago danado. É a famosa propriedade da mudança de bases. Então você pode aqui transformar um logaritmo, ó, na base B, e o logaritmo de A, né, para o logaritmo de A na base C e o logaritmo de B na base C. A regra aqui diz que você pode escolher qualquer base que você quiser, desde que essa base esteja presente tanto no logaritmo do numerador quanto do denominador, tá? É óbvio que o exercício vai colocar um caminho ali para você usar uma base que seja interessante para a resolução, tá? Não vai ser assim qualquer uma também, né? Mas fato é que você pode fazer isso e aplicar da maneira como você quiser, beleza? Vamos pegar um exercíciozinho aqui agora que vai abordar esse negócio de logaritmo e vamos ver na prática como que o Enem cobra esse tipo de coisa. Olha lá, para realizar uma viagem dos sonhos, uma pessoa precisa fazer um empréstimo no valor de R$5.000. Para pagar as prestações, dispõe de no máximo R$400 mensais. Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação P é calculado em função do número de prestações H, ok? Perdão, H não, N, desculpa. Segundo a fórmula, então tá aqui a equação para nós, né? Bonitona aí. Repara que aconteceu aquele negócio, ó, nós temos variável no expoente. Isso aí já dá um indício de que a gente vai usar logaritmo, tá? Se necessário, utilize 0,005 como aproximação para log de 1,013. Então tá aí já escancarado para nós que a gente vai usar o log. 2,602 como aproximação para log de 400. E 2,525 com aproximação de log de 335. De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometam o limite definido pela pessoa é... Então vamos lá, vamos analisar essa situação. Eu não tenho espaço aqui nesse quadro, então eu organizei as informações aqui desse lado. Nós vamos ter que calcular o valor de N
o menor número de prestações para que a pessoa consiga pagar isso. Lembrando que ela pode pagar no máximo aí R$400 por mês, tá? Por mês. É importante essa informação aí para nós. Bom, o que a gente vai fazer aqui então? Nós vamos pegar essa nossa equaçãozinha aqui, ó, e vamos fazer com que a prestação seja menor ou igual a 400, tá? Uma inequação aí. E aí a gente vai aplicar os conceitos aqui para a gente tentar resolver esse negócio. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, ó, é passar esse denominador para o outro lado multiplicando, né? Então nós vamos ter aqui, ó, 5.000 vezes 1,013 elevado a n, vezes 0,013 menor ou igual a 400, né? Vezes 1,013 elevado a n menos 1. Assim, ó, bonitão, beleza? Bom, vamos fazer aqui a multiplicação ó, do 5.000 pelo 0,013, que é o que a gente consegue fazer nesse momento, ok? E aqui nós vamos ter um valor de 65, então vamos ter lá 65 vezes 1,013, tá? Elevado a n, menor ou igual aí a 400. Vamos fazer essa multiplicação aqui, ó, só que eu só vou indicar ela assim, ó, 400 vezes 1,013 elevado a n, menos, aí 400 vezes 1 é 400, beleza? Ó, então, olha o que a gente vai ter aqui. Nós temos termos semelhantes dos dois lados, né? O 1,013 elevado a n. Então, eu vou passar esse 65 para lá, subtraindo, para o outro lado, e o menos 400 para o outro lado, somando. Então, eu vou ter algo assim, ó, 400 menor ou igual a 400 vezes o 1,013 elevado a n, menos o 65 vezes 1,013 elevado a n. Assim, ok? Ora, pois, 400 desse menos 65 desse, nós vamos ter aí 335, né? Vezes 1,013 elevado a n. E aí você já começou a ver aqui, ó, alguns valores que são familiares, ó. 400, nós temos o log dele. 335, nós temos o log disso. E 1,013, a gente tem o log disso também. Então, obviamente, o que vai sobrar para nós aqui é aplicar logaritmo dos dois lados. Então, a gente vai ter lá log de 400 menor ou igual ao log de 335 vezes 1,013 elevado a n. Beleza? Então, temos aqui a nossa linha de raciocínio. Maravilha. Bom, para a gente desenvolver isso aqui, eu vou precisar colocar aqui, eu vou colocar aqui no cantinho em cima, na verdade, ó, vamos dividir para cá, tá? Bom, o log de 400 está ali mostrando para nós que é 2,602, né? Isso aqui, menor ou igual. Bom, nós aprendemos agora há pouco que quando a gente tem multiplicação de logaritmandos, a gente pode separar cada um com o seu logaritmo. Então, nós podemos colocar isso aqui, ó, log de 335 mais, lembra da regrinha? Mais aqui, mais o log de 1,013 elevado a n, ok? Bom, o log de 335, perdão, é 2,525. Então vamos colocar aqui, ó, 2,602 menor ou igual a 2,525, ok? Mais, e aí aqui vem o pulo do gato, ó. Esse n aqui, ó, ele tá no expoente, então pela regrinha do tombo ele cai para frente. Então vai ficar aqui, ó, n vezes o log de 1,013 é 0,05, né? O exercício falou isso para nós. Tá ali nas informações. Então nós vamos ter isso aqui. Isolando n nessa inequação, nós vamos ter então 2,602 menos o 2,525 é menor ou igual aí ao n vezes 0,005, ok? Então nós vamos ter aqui um total, né, calculando a diferença aqui, 75 para 600 com 0,0077, né? Acho que é isso aqui. Menos, então, n. Esse 0,5 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, 0,0... Opa, coloquei uma vírgula a mais aqui. 0,5. Dessa maneira, tá? E aí nós vamos ter que o n, ele deve ser um número menor ou igual a 15,4. Então, vamos colocar isso aqui, ó, 15,4. Portanto, vamos voltar ali no exercício, né? Ele colocou o seguinte, ó, de acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometem. E aí, cuidado, tá? Porque é o seguinte, você viu ali 15,4, você deve pensar, ah, é o 15, né? Vai lá emocionado e marca aqui a letra C. Cuidado, você pode ter feito a conta toda e perdido na hora de assinalar.
ele colocou 15,4 como sendo o resultado, ou seja, vai ter que pagar 15 prestações e mais 0,4 de outra prestação. Então o mínimo em total inteiro é de 16 unidades, tá? Então é importante considerar isso aí, 16 parcelas o nosso amigo aí, a pessoa vai precisar para pagar essa viagem, beleza? Fechou? É assim que o Enem cobra o logaritmo de você aí na sua prova, beleza? Bom, meu querido, minha querida, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido esse tema que é muito importante para a sua provinha do Enem. Não se esquece que o link dessa playlist com todas as aulas também tá aqui na nossa descrição, beleza? E volto a reiterar o convite para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus colegas aí, para vocês terem uma boa prova. Fechou? Até a nossa próxima aula e um grande abraço.